Bom dia a todos, muito bom estar aqui com vocês. É uma alegria começar esse intake. Já começamos com o Bruce na semana passada, fizemos aquela primeira, a primeira aula, a primeira aproximação ao tema. Vários de vocês estavam aqui conosco, alguns não ainda, mas estamos muito felizes de tê-los aqui hoje. E também temos a participação muito especial da nossa querida Susan Edwards, que é a CEO do EMA, do Edwards Mediation Academy, e que hoje vem nos brindar com a sua presença para fazer uma apresentação do curso, que depois os senhores também receberão manuais, né? Eu fiz manuais, tanto de boas-vindas quanto de boas práticas, né? Para vocês se integrarem bem no curso. A gente vai fazer uma coisa muito assim, orgânica. A Susan vai falando, ela vai falar devagar, eu vou traduzindo, para que a gente possa fazer essa integração. E eu acho bem bacana também vocês conhecerem Susan, ok? Susan, I said that you are the CEO of EMA, and you are very welcome here. And today you are going to explain how to enroll, how they have to navigate in the course. And then I said also that you're going to speak slowly, and then I will translate you. So this is our people, Susan. We have here just lawyers, lawyers in mid-careers, seniors, people who are very qualified, and I'm really glad that we have this kind of networking here. Então, eu disse que a gente só tem advogados aqui, pessoas extremamente qualificadas, em meio de carreira, seniors, e que a gente está muito feliz de tê-los aqui. Susan, please, the word is yours. And please, you're very welcome here. Thank you, Luciana, and hello, everybody. So what I wanted to start with today is to go over enrollment, how you get into the course, how you navigate the course, and then best practices for taking an online course and working with the local facilitations. This is a great opportunity because we've been able to, with Luciana and everybody there, to really build a very, very robust program. So I'm going to speak about the online course. I'm going to start with that. And can we sure. Yeah, ok. So, então ela disse que ela vai falar como se entrar, acessar a plataforma, como navegar na plataforma, e ela entende que é uma oportunidade muito importante para todos nós, em especial porque esse é um programa extremamente robusto, né? E vocês têm uma excelente oportunidade de estar neste programa. Eu não sou tão boa quanto a Beatriz, tá? I'm saying that I'm not so good as Beatriz, but I'll try to translate you. You're great, Luciana. You're doing a great job. So the first thing to know, for those of you that have not yet received your login credentials, if you filled out the form before yesterday, please look in your spam folder. So your login credentials are sent from the system and they go directly to the email address that you put in. Some people have spam filters. And so because the email comes from sales@Edwards Mediation Academy, it may go into your spam folder. If you do not see it in your spam folder, and you signed up before yesterday, reach out to Danielle, who is our support. And I put her email address, in the chat. So if you look in the chat right now, you'll see Danielle's email address, and then you'll see where you first log into the course.
Luciana, do you want to go from there? So she said that ela disse que vocês devem ter recebido ontem um login com credenciais por e-mail, tá? Só que muitas vezes vocês podem cair no filtro de spam. Então, por favor, chequem também o seu filtro de spam. Por outro lado, o e-mail que vocês devem ter recebido vem como sales, @edwardsmediationacademy.com, tá? Então, esse é o e-mail que vocês devem ter recebido. Então, por favor, chequem os filtros, e se vocês ainda não tiveram realmente sucesso em ter recebido, então ela colocou aqui no chat o contato da Daniele, que vocês podem, então, entrar em contato direto com ela, pedindo para que ela dê o acesso a vocês. Right, Susan? Okay, so the best browsers to use would be Safari, Chrome, or Mozilla Firefox. Luciana, can I share my screen? You need to enable me. Okay, just a sec. Sorry. Okay, you are ready. Okay, so this is a screen that you will see when you first come into the course. I'm going to go back, actually. Yep, excuse me. I'm going to start over. Yeah, I have to, well, I'm just going to start here. Okay, so this is your course. Once you log in, and I will take you back to the login page in a moment, but this is what you're going to see when you first come into the course. We're still not seeing the Oh, you're not seeing the screen? No, not yet. Gosh. Okay, can you see it now? It's okay. Okay, so this is your course page. Let me move this so I can see everything. When you come in, the first thing you're going to notice is these are the actual modules, and there's 5 modules. There are check marks next to each module. When you complete the work, you will get a check mark in there. This is the assessment for that module, and once you submit that, you'll also have a check mark. A few other things to note. On your course page, we put blogs from time to time. This is a blog that I think would be of interest to you. Now, it is in English. We can talk about with Luciana, if anybody needs it in Portuguese, we can talk about translating it as well. The other thing to keep in mind over here, this is Danielle's email address. Again, if you need some technical support, you have any questions, you can reach out to her there. The first thing everybody should ensure is that you enable pop-ups on your program. Susan, can I translate this part? Yes, I'm sorry. Okay. Então, ela disse que os melhores browsers para vocês usarem é o Safari, o Chrome e o Mozilla, ok? Então, cuidado do browser que você está usando. Por outro lado, quando você faz o login no curso, você vai entrar nessa página que nós estamos vendo aqui agora, e você pode ver que são 5 módulos, e ali do lado tem um quadradinho para você fazer um check mark, assim, né? Então, a hora que termina de assistir todo o módulo, ele automaticamente vai estar com um check. E embaixo tem uma atividade do módulo, né? Então, também, quando você envia, vai estar com um check. O que acontece é que, às vezes, a pessoa para sem finalizar e ele não aparece o check. E eles se baseiam totalmente nesse cumprimento das atividades, tá? Então, é bem importante. Se isso não está acontecendo, se você não está conseguindo dar o check ali, você entra em contato com a gente, ou mesmo com a Danielle, que ela disse, né? Então, tem o e-mail dela, que está ali no chat, e também está no canto inferior esquerdo.
Ela também falou sobre o blog. Yes, could you... Yeah, this is the first page. Essa é a primeira página que vocês vão entrar. Você pode fazer can you please do the login again, please? Yes, I just wanted to show them how to do the login. Okay. So right. you just, this is the address that I put on the in your chat. You Right. just simply put your either your username, or you can also put your email address. So if you don't remember your username, you can put your email address, your password, and then just click login. This is the first screen that you will come to. Your course is right here. The other things to note on this page, we do webinars for our members, and once you take a webinar, you are an EMA member. So if you click on this tile, all webinars, it will show you the list of all the webinars we've done. Depending on your interest, I would recommend you go through that list. From time to time, I will send you a WhatsApp message that says, this might be a good time to watch this webinar. Right. Please, this is very important. Então, o que ela está dizendo aqui é que vocês têm aqui all webinars. Vocês têm webinars do Bruce, que são mensais, e eles ficam aí disponíveis, toda a lista deles, né? Então, é um outro curso à parte, esses webinars, né? E que é bem importante, é muito legal. O único problema é que eles não são em português. Então, esse, como são vídeos, a gente não consegue traduzir. Ela falou também sobre os blogs, que vocês também têm na página do curso, vocês têm os blogs que estão um pouquinho mais ali adiante. Yes. Okay, Susan. The other thing to note on this page, need help, click here to review our help resources. These, you can just click there. These are in English. When you go back into your course, which is right here, so that little icon, click on that. Up here, you will see the same information in Portuguese. So probably the most important thing to keep in mind while you're taking the course, if you have any issues, if your computer's not acting correct, if you can't hit next, what have you, click here. This will tell you, and I may not read it correctly, but I think the first one is how to delete your cache, and the other one is how to update your browsers. So we have that information for all three of the browsers I mentioned earlier. So when it comes to taking the course, you simply click here, and here you are in the course. This first module, Jackson, this is his course, has taken part of the first module. So every time you click out, you're going to be asked, would you like to resume where you left off? If you don't want to have to start over completely, I would recommend you always click yes. You're muted, Luciana. Okay. Could you please get back a little bit, because I want to explain the other information for them. Okay, the blog here. Então, vocês têm aqui, ó, apoio técnico, né? Então, para apoio técnico, no final desses primeiros parágrafos ali, tem apoio técnico, que vocês têm as informações sobre eventuais problemas, mas também informações sobre como acessar, enfim. Então, vocês têm todo o apoio técnico aqui. Aqui, no permitir pop-ups, eu acho que ela vai ter que falar de novo, porque eu a interrompi, mas também é bem importante você liberar os pop-ups, tá? Então, aqui tem um vídeo de iniciação, tem resumo de instruções. Yes, we can go to the other, to the other page. Yes.
Então, todas as vezes que você começar o curso, né, começar o módulo, e que perguntar se você quer voltar para o começo ou de onde você parou, ela sugere que se você não foi até o fim, que você volte do começo, porque se ficou alguma atividade sem você ir até o final, lá na frente ele não vai ticar como feito o módulo todo, ok? Yes, Susan. So We're done. when you come in here, I don't know if you can see, but on the left side in the menu, this text is grayed out. This is darker. Do you all see that? Ela tá dizendo assim, ó, que tem uns que estão mais escuros, né? Então você pode ver que tem uns que estão mais escuros e tem uns que estão mais claros. Yes. That's important to note for one reason and one reason alone. Our courses are locked because we give certification. And so we have to ensure that everybody does all the work, essentially. I can go back and forth on the spots that I've already done, and you can go back and forth and revisit as many times as you like. You cannot jump ahead. O que ela está dizendo é que uns ficam abertos e outros fechados por uma simples razão, que o curso é fechado por conta da questão de certificação. Você só pode ter certificação se você passar por todos os itens, tá? Então, aqueles que estão em cinza é que já foram feitos. Então, você pode navegar para trás o quanto você quiser. Agora, você não pode pular para frente, porque você só vai pular para frente se você tiver feito o anterior, né? Anything in orange means click it. Qualquer coisa que esteja em laranja significa clique nele. This is how you move through. On a video, sometimes you have to let the video run all the way through. There may be an annoying 2 or 3 seconds at the end. You want to let it run through. O que ela está dizendo, que os vídeos você tem que ir até o finalzinho, porque às vezes tem lá 2, 3 segundos que já não, né, não tem mais fala, mas você tem que ir até o final para que ele entenda que foi feito inteiro. So as you probably know, each of our courses are taught around a unique role play, filmed specifically for the course. So it's start to finish. This one is called Scott Thompson versus Spring Mountain Resort, and you will see it throughout your learning. So as you're learning about convening, you'll watch that. At the end, you can watch the entire mediation. And you find that at the very end under virtual shadowing videos. This is the film. It's an entire mediation from start to finish. Know that you will have been watching a good part of it throughout the course. But if you want to watch it at the end, after you've completed your course, that's where you will come to watch it. O que ela está dizendo é o seguinte, que o curso ele é todo permeado por um roleplay, né? Então, uma simulação de uma mediação do início ao final, que é o Spring Mountain versus, I don't remember the name. Scott Thompson versus Scott Thompson, yeah. Então, é feito o vídeo, né, é feita a gravação de uma mediação do início ao fim, que vocês vão podendo acompanhar. Então, por exemplo, assim, a parte de chamar o cliente, né, de convencer o cliente, é feita uma fala sobre isso, mas depois, logo em seguida, vem o filme. Então, você vai acompanhando ela passo a passo. Mas aí, lá no final, você tem ela do início ao fim, toda ela do início ao fim, se você quiser dar sequência. Right. So we're back at the overall course page. These are the 5 modules. As you're going through your module and you complete it, then you do the assessment. And there's an assessment after each. When you come in here, you're ready to answer the questions.
which are right here, you just click Add Submission. You can do it one of two ways. You can simply write in here, and then you would go down and click Save Changes. Or if you prefer to write on a document, you can write on a document, pull it over, and just upload the document there. Again, Save Changes. Once you do that, Luciana and her assessment team will be able to see that you've done that, and they will come in and then start providing feedback. I'm going to show you over here. You will then notice once you submit something, under your name, there's going to be a red number, and it says 22 seconds ago, you've submitted your assessment. So once feedback is provided, you will also, that number will change and you will see it there. It's just alerting you. Okay. Susan, Xuxa, então ela disse que após finalizar a realização do módulo, você tem o assessment, né? Você tem a atividade para realizar de cada módulo. That's it. Can we go to the next? Yes, I was just, now I was just going to talk about the best practices for learning. Did you want me to go over something else, Luciana? No. Can we go to the next screen? Because I want to show them the first activity, the first assessment. The next. Oh, you want me to go back to the assessment page? Yes, please. Okay. E aqui vocês têm, por exemplo, a atividade 1 do módulo, que são essas perguntas que têm que ser respondidas. E aí você tem, quando você está seguro que você já pode respondê-las, então você clica ali no Could you please? Yeah, click. E você tem duas formas de responder. Ou aqui diretamente em forma de texto, simplesmente, e coloca, ou em forma de arquivo, que você carrega o arquivo ali. E aí, uma vez que você tenha finalizado, coloca lá, Save Changes, né? Então, please click the button, Save Changes. E isso, quando acontece, could you please go, yeah. E ali, quando está o seu nome, ó, Jackson Edwards, por exemplo, lá no canto superior direito, aí tem um sininho, e ali tem um númerozinho que está dizendo que você tem uma atividade submetida. Ok? Okay, so the last thing I wanted to talk to you about are the best practices for learning with an online course. We really recommend that you take one module at a time. You're all practicing professionals. So take one module at a time, close the course, and spend a couple days putting to use what you've learned in your current practice. Complete the modules before you have the facilitations. That's really, really important. The conversations will be much more engaging. If you have time to watch the role play video that I described earlier before the facilitation, all the better. I would recommend that you do not complete your assessment until after you have the facilitation with Luciana and the other facilitators. And then probably the most important part is to just have fun with this and really work to put the lessons in your daily life, in your professional as well as your personal life. Practice with your family and friends. You have a great opportunity to change the culture in Brazil right now. And so as much as you can internalize these lessons and get into what Bruce has coined your mediation mind, the sooner your culture is going to change, and then also the more successful you will be in the mediation, participating in a mediation as a mediation advocate. So are there any questions that anybody has? It's hard if you're not doing it. If once you start and you're going in through the course, you have any questions, reach out to us as soon as you can, as soon as you need. We're here to help. Okay, thank you, Susan. Thank you very much.
Bom, ela disse que assim, como práticas, boas práticas, né, de aprendizagem, ela diz, olha, faça um módulo de cada vez, né? Não é o ideal você fazer tudo de uma vez. Nós tivemos até uma situação assim no semestre passado, mas de fato é importante que você amadureça, né, o que você está aprendendo. E por outro lado, ela sugere bastante que você aplique já o que você está usando, o que você está aprendendo, você já aplique, já que somos todos praticantes, né, que você já aplique nas suas práticas diárias, assim que você termine o módulo, né? O que ela sugere é que você preferencialmente termine o módulo antes da facilitação, porque isso vai te dar um rendimento muito maior de perguntas e de interação dentro do módulo junto com os facilitadores. Então ela diz, bom, e também acima de tudo, né, vamos nos divertir, have fun, né, e esse trabalho é para ser aplicado na sua vida diária, com a sua família, né, com você mesmo, então isso é bem importante. Então essa é uma oportunidade para que a gente mude esse mindset dentro do nosso ecossistema brasileiro, né, então o Bruce e ela, né, todo o time estão aqui, nós também estamos aqui para dar suporte a tudo isso, porque acima de tudo, a nossa ideia é mudar a cultura, né, o mindset, né, então mudar a forma de pensar e mudar a cultura. É para isso que nós estamos aqui, né? E ela disse, tendo qualquer dúvida, por favor, venha e já procure resolver. Nós estamos aqui, né? Então estou eu, daí a gente tem o nosso community manager, que é o Mário, que hoje não está, mas por um bom motivo, ele está em lua de mel. Então, ele está em viagem em lua de mel. I'm saying about Mario that he's in his honeymoon. And, yeah. Então, ele está perdoado hoje. E que, assim, Susan, Bruce, nós aqui da CR Connection, estamos todos aqui absolutamente disponíveis para fazer essas mudanças acontecerem e para que a gente tenha uma efetiva mudança de mindset, porque a nossa ideia é essa, formar uma comunidade antes de tudo, ok? I think that's it, Susan. Carol has asked something here, and she said, for direct answering through the platform, does it save a draft? Se então salva rascunho quando você faz diretamente na plataforma. Was that for me, Luciana? Yes, you could answer, because I'm not pretty sure about it. If it saves drafts, if you go through directly in the platform to write if you upload a document, that will always stay there. If you go back in and change your own words, if you're, typing it as you go down, that will not save from before. So, but you can edit it. So you don't feel as though you have to rewrite the whole thing. You can make your edits, and that's what will be saved once you hit edits, save your changes. Okay, so I can, excuse me, thank you, Luciana, I just opened. So I can start, for example, working through the platform. Yes. Without submit, so I have a draft, so I can come over and edit and do everything. And then I think that I'm ready, I can just send it up. And so once I submit, I cannot change anymore. But before that, I can use the platform that's my draft. I don't need to have like on a text separately. Some people do it different ways. I recommend, what I always do is I do it on a Word doc, and I leave that Word doc on my desktop. And then when I'm ready, I submit it. So I will tell you, if you have a second opportunity, if you do not, if your assessment is not qualified, so it does not reach the 90%, then you will have a second opportunity. You will be asked in your feedback, please, or we await your resubmission. Something like that, to let you know that it did not quite make it. There may be specific questions asked of you. Please
reword this or give a bit more information on this. Now, I can tell you the assessments are not meant to trick you. The purpose of the assessments is to ensure that you understand the material and how it applies to your individual profession. You're all lawyers, so you can talk about clients. It's really good to talk about how you will use the learning in your specific situation. Be reflective. That's the most important thing I can recommend. Bom, gente, então ela disse assim, olha, primeiro e antes de tudo, né, os assessments, as atividades, eles não são para te fazer pegadinha, muito pelo contrário, vocês são todos advogados, vocês são todos profissionais, a ideia justamente é realmente agregar na sua vida profissional, então não é para ter pegadinha. O que a Carol perguntou é se é possível fazer edições, uma vez que você tenha escrito ali no próprio sistema. Sim, é possível antes de submeter, né? Uma vez que está submetido, não é possível fazer edições. Agora, o que ela está falando também, que eu acabei esquecendo de falar antes, é que todos esses assessments, essas atividades, elas vão ser feitos feedbacks por mim e pelo nosso time aqui. Então, como ela disse, não é para ser pegadinha, né? Então, puxa, dá para fazer alguma modificação, alguma coisa, ou há necessidade de um improvement, né, uma melhoria, não tem problema, a gente devolve o assessment e você pode completar, sem problema algum, tá? Então, não é para ficar pensando, ai, nossa, então acho que mandei agora tudo perdido, nada disso, né? A ideia é justamente a gente contribuir para essa melhoria. E o assessment, o feedback, todos eles vão ter feedbacks, eles vão ter essa função de auxiliá-los numa melhoria daquela compreensão ou da aprendizagem. I think that's it. Okay, so I'm going to have to hop off, but I just wanted to make sure that everybody appreciates, if you do not have your login credentials now, you will certainly have them in the next hour or so, because Danielle is she's enrolling everybody that has not yet been enrolled. Check your spam folder first. If you do not see it, reach out as soon as you can, and we will make sure that you have your enrollment and your login creds. If you have any issues with logging in, just reach out. Luciana, I'm going to add one more email. I'll put my, my WhatsApp number up there. You are already in the WhatsApp group, Susan. Okay, perfect. They have already your WhatsApp. Just reach out to me and let me know and make sure that you get enrolled as quickly as possible. And if you have any issues logging in, reach out. So with that, everybody have a wonderful day. Have fun with this course. As you come up, if you have questions about the learning, send us an email and we will get to them. So anyway, thank you very much and have a great day. Okay, thank you, Suzanne. You're always very welcome. And this is a special moment because we're starting this journey. Yes. And we are pretty sure that it will be very helpful for them and a changing mind for them, a changing of mindset because Beautiful. This is our goal. Yes, yes. So Thank you very much, Suzanne. Bye-bye, everybody. Bye. Yeah. Gente, então só para finalizar, o que ela só reprisou, né, que, então, por favor, os que não tiveram acesso, provavelmente em poucas horas vão ter. Agora ela está conosco no grupo de WhatsApp, e, portanto, pode fazer um acesso direto a Susan, assim como a Daniele, que é a assistente dela, e que vai fazer, portanto, esses acessos. E, acima de tudo, ela disse, olha, divirtam-se, porque, né, é importante para a gente mudar aqui mentalidades. Muito bem, desculpa ali que ficamos nessa idas e vindas de tradução, então demora um pouco mais de tempo do que a gente quer, mas estamos aqui agora e a gente não veio aqui só para fazer essa preleção de introdução, não, a gente veio para conversar também sobre, já refletir sobre essa nossa trajetória por aqui.
É, então, antes de tudo, eu quero falar que eu estava agoniada, porque eu tenho tanta coisa para falar, mas vamos lá. Antes de tudo, eu quero dizer da minha alegria de ver essas pessoas lindas aqui, muitos deles que já conheço, outros que estou conhecendo agora, mas que já considero amigos. Então, muito bem-vindos todos. Um beijo bem grande para cada um. Um beijo bem grande no coração de vocês. Muito bem. Então, a gente tem aqui, ó, a gente tem advogados qualificadíssimos. Eu vou propiciar, então, a vocês, se a gente puder fazer uma falinha aqui de um pitch de 30 segundinhos, assim, oi, eu sou fulano, eu sou da onde, e minha área é tal, e estamos por aqui. Então, só para a gente saber, pessoal, da onde é. Vamos começar, deixa eu ver quem quiser. Eu estou vendo na minha esquerda que é a Juliana Prost. Olá, boa tarde. Meu nome é Juliana Prost, sou advogada e atuo primordialmente na área de família. Sou de Curitiba. De Curitiba. Obrigada, Juju. Nós vamos ter oportunidade de networking, tá? Não quero cortar vocês, não. Cíntia, você pode falar com a gente? Olá, claro que posso. Tudo bem, gente? Meu nome é Cíntia, sou de Belo Horizonte e no momento eu estou mudando completamente, redirecionando a minha carreira. Durante anos eu advoguei com planos econômicos. Legal, obrigada, Cíntia. Marco, meu querido Marco. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu sou Marco Aurélio Guimarães, consta de Ração e advogado, mas esse é o escritório que eu sou sócio. Estou em Curitiba, sou professor também e atuo na área de direito do trabalho, com um foco bem grande na área de direito coletivo do trabalho, trabalhando com negociações coletivas. Joia, obrigada, Marco, querido. Carol. Oi, boa tarde, pessoal. Meu nome é Carol. Eu fico em São Paulo, atualmente, mas já estive em Miami, já rodei um pouquinho. Basicamente, eu atuo com arbitragem internacional, comercial, também arbitragem doméstica. De advocacia eu faço bem pouco, basicamente é muito mais da parte de assessorar tribunais e tudo, mas a mediação ela está vindo cada vez mais para esse tipo de procedimento, é por isso que eu estou aqui. Um prazer conhecê-los, depois a gente vai ter mais oportunidade de fazer network. Obrigada, Lu, pelo convite. Obrigada a você, Carol. Ricardo, agora estou vindo aqui para o Ricardo. Boa tarde a todos. Ricardo, estou em Porto Alegre, debaixo de muita chuva, estamos preocupados aqui em não submergir, uma loucura. Sou advogado, fiz alguns cursos de mediação e estou aqui também para colaborar e fazer networking e aprender com todos. Joia, obrigada, Ricardo. Obrigada, Débora. A Débora também está lá na chuva, na terra da chuva. Débora Taborda. Tem mais uma Débora? Não. É Daniela. Ai, desculpa, me perdoe, me perdoe. Eu pensei, eu falei, ué, Débora na Terra da Chuva, mas eu também Desculpa. estou aqui. Imagina. A Daniela, desculpa, querida, desculpa. Não te preocupa. Bom, meu nome é Daniela Taborda, então eu sou advogada, trabalho no jurídico interno da Fraport, que é a concessionária dos aeroportos de Porto Alegre e Fortaleza. E eu fico aqui em Porto Alegre também como Ricardo, e atualmente eu cuido mais da área contratual mesmo. Joia, obrigada, Débora. Rodrigo. Olá, tudo bem? Sou o Rodrigo Lacroix, também ali com a Daniela, o Ricardo. Também estou em Porto Alegre, abaixo de muita chuva, né? Rezando para que tudo fique tranquilo, para a gente conseguir se movimentar pela cidade. Atuo primordialmente na área do direito trabalhista empresarial, né? Já há 20 anos aí. E estou aí para aprender bastante e poder contribuir com o que for possível. Colega do mar. Camila.
Boa tarde, eu sou Camila, estou falando de São José dos Campos, interior de São Paulo. Sou advogada familiarista, trabalho só com direito de família, fiz uma pós-graduação em direito sistêmico e atuo como mediadora na segunda vara da família aqui de São José. Acredito muito que esse é o caminho hoje para a solução e pacificação dos conflitos. Perfeito, obrigada, Camila. Flávia. Boa tarde, pessoal. Eu sou Flávia Costa, advogada, também familiarista. Como a Camila, também estou no interior de São Paulo, mas em São José do Rio Preto. E tenho estudado muito métodos extrajudiciais de resolução de conflitos. Não tenho ainda nenhuma entrada com mediação e por isso estou aqui fazendo curso. Acredito que vai ser muito importante como ferramenta aí para o meu trabalho. Joia, obrigada, Flávia. Francine. Oi, boa tarde a todos. Me chamo Francine Brunelli Pasini, eu sou advogada, atuo em Direito das Famílias, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil, e estou aqui para aprender um pouco mais da mediação. Você está Obrigada. onde, Francine? Eu estou em Curitiba. Ah, Em você aqui, Curitiba. da nossa terra. Legal, Nossa terra. obrigada, Francine. Ângela. Oi, Ângela, não estamos te ouvindo. Você está com... Não? Você está com o áudio desligado. Ai, consegui. Boa Agora tarde. sim. Oi, Eu, querida. eu sou Ângela Brock, eu sou economista e advogada recém-formada. Abracei de cara a mediação, sou voluntária no Sejusc SIC, na área de mediação. E quando vi essa oportunidade, reorganizei minha agenda, porque achei que tem muito que aprender aqui. E pelo que eu estou ouvindo, estou certa. Que bom, que bom. Legal, obrigada, Ângela. Tiago, nosso querido Tiago Barbosa. Tá sem áudio, Tiago. Aí. Boa tarde a todos, né? Prazer falar com você, Lu. Depois de quase 6 meses tentando iniciar o curso, né? No primeiro semestre acabei tendo alguns contratempos, mas aqui estou, né? Meu nome é Tiago, eu sou advogado, moro em Brasília, atuo aqui, trabalho com direito de família, direito civil e previdência complementar, né? Advogo para associações de idosos. E ressignificando minha advocacia, né? Eu estou dando um viés diferente, mais para o lado da resolução do conflito extrajudicial. Tomei uma birra por morar em Brasília do nosso judiciário, da forma como a justiça tem se portado. Então, eu acho que a sociedade tem que tentar resolver, né, os conflitos sozinho, sem precisar demandar isso, né, em litígio. Então, é um prazer falar com todos, estou aqui para aprender e me doar aqui com os meus conhecimentos naquilo que for possível. Um abração a todos aí, boa tarde. Que bom, querido. Obrigada, Tiago. Tamo junto agora. Thaís, querida. Olá, boa tarde a todos. Uma satisfação, né, vê-los ainda que virtualmente. Meu nome é Thaís Pascoaloto Venturi. Eu sempre fui mais professora que advogada na área de responsabilidade civil. E, na verdade, eu cheguei na mediação pela responsabilidade civil, né? Em 2015, eu fui fazer um pós-doutoramento nos Estados Unidos e foi pela... Eu tenho, a minha tese de doutoramento é responsabilidade civil preventiva. Então, foi pela prevenção que eu cheguei na mediação. Eu estava na Universidade da Califórnia, em Berkeley, em 2015. Eu acabei me tornando mediadora extrajudicial lá. E desde então venho trabalhando, daí no meu retorno ao Brasil em 2000, agora eu não lembro, me tornei mediadora judicial, já trabalhei muito no Sejusc, que assim já tenho bastante aí tempo trabalhando na mediação, e venho atuando agora muito como advogada extrajudicial, sobretudo na área de mediação. E assim, acho que a gente mais, cada dia, assim, é um longo caminho, né? Quanto mais a gente vê, mais tem para aprender.
e agradeço a oportunidade aí, Luciana. Querida, muitíssimo obrigada. Muito obrigada a todos. E como a gente pode ver, é só pessoal qualificadíssimo e a gente tem bastante para trocar. Então, quero agradecer desde logo a presença de todos e vou compartilhar com vocês aqui uma telinha de uma apresentação que, na verdade, deixa eu só colocar no modo. Bom, vai nesse modo mesmo. Ok, muito bem, muito bem. Então, hoje eu quero fazer uma introdução, nós estamos aí com nosso tempo um pouco mais marcado, mas eu quero fazer para vocês uma introdução que eu reputo muito importante, né? Então, por que eu reputo importante? Porque quando eu me dei conta desse tema, né? Quando eu me dei conta desse tema, eu definitivamente foi uma grande mudança de mindset para mim. Então, nós vamos fazer algumas reflexões aqui, quero ouvir de vocês também, e, portanto, iniciamos aqui a nossa trajetória. Queria uma palavra muito rapidinha, porque essa ideia da imagem, ela é bem importante, uma pergunta, uma resposta bem rapidinha. Qual é a imagem que lhe vem em mente quando a gente fala de mediação e negociação? Podem abrir o áudio ou mandar pelo chat. Mesa redonda. Mesa redonda. Legal. O que mais? Um acordo assinado. Uma mesa, vamos falar em imagem. Uma mesa assinando um acordo, é isso? Ok. Sorrisos de alívio. Sorriso. Legal. Ricardo. Aperto de mão. Aperto de mão. Ok. Pessoas se abraçando. Pessoas se abraçar, abraços, resultado efetivo, disse o nosso querido Marcelo Girardi, que entrou, que eu vi ele entrar. Então, bem-vindo, nosso querido Marcelo Girardi, nosso super mediador, negociador, que estará conosco num dos módulos. Obrigada pela tua presença, Marcelo. Resultado efetivo, mais alguma contribuição? Essa imagem, gente, Brilho no olhar. Oi? Brilho no olhar? Bom. Legal, obrigada. Então, esse imaginar, né, é isso que a gente, assim, em termos de neurolinguística, em termos de ciências paralelas ao direito, né, que a gente não está muito acostumado a lidar, porque o que a gente vai ver é que nessa trajetória, muitos de vocês já estão nela de forma muito firme, outras já estão iniciando essa trajetória. Vocês vão ver que o imaginar, né, esse imaginário, ele é muito importante para a gente saber aonde queremos chegar, né? Então, queremos chegar em acordos, em sorrisos, em abraços, em uma mesa redonda, queremos chegar em resultados, em brilho no olhar. Então, vamos ter isso em mente. Depois eu vou colocar essa lista lá no nosso grupo, para a gente ter isso em mente, para dizer, olha, ao final dessa trajetória, eu quero ver isso no meu cliente, eu quero ver isso na minha vida. Vejam que a Susan disse assim para a gente, olha, usem com a sua família, usem com vocês mesmos os ensinamentos que vocês estão tendo aqui. Então, isso é bem importante, esse imaginar. Eu vou colocar aqui depois para vocês, para que a gente, ao final dessa trajetória, a gente venha fazer essa revisitação aqui, né? De como a gente conseguiu chegar lá ou quando a gente vai conseguir chegar lá. Obrigada pela contribuição de vocês. Agora vamos para uma pergunta um pouco mais
racional, né? Então, como é que você, né, no papel do advogado, pode fazer uma participação estratégica em processo de mediação? Ah, mas Luciana, pô, tô começando aí a trajetória, é você que tem que dizer. Não, a gente tem o nosso repertório próprio, que é super importante, então eu quero que vocês tragam o repertório de vocês também, né? Então, assim, hoje, com as ferramentas que vocês têm, qual é a forma como você vê de fazer uma participação estratégica no processo de mediação? Perceba que a palavra estratégica é estratégica. A gente está aqui, assim, não é apenas uma participação, mas uma participação estratégica. Quais as ferramentas que você tem hoje para essa participação? Eu acredito que o aspecto colaborativo, né? Ter uma visão mais empática da outra parte é um desafio grande para os advogados em geral dentro da mediação. Luciana, eu Boa. acredito numa escutativa. Uhum. Então já temos aqui, ó, colaborativo, escutativa. Eu acredito Uma que boa tem análise de risco. Vamos lá. Eu acredito que tem que ter um ótimo conhecimento técnico do conflito. Uhum. Técnico, conflito. Eu acho que, enquanto advogados, nós temos que tentar sair da defesa, né? Da defesa da posição do nosso cliente, tentar identificar o interesse por trás, não só do nosso cliente, como também da parte adversa. Eu Ok. concordo contigo, concordo exatamente. Acho que a gente tem que ver sistemicamente e perguntar para as partes o que elas querem, né? Resolver, olhar para si e tentar trazer para fora o que realmente elas querem solucionar. Joia. Então a gente tem lá, ó, colaborativo, empatia, temos escuta ativa, temos aqui conhecimento técnico, temos, eu estou já colocando aqui, sair da posição de defesa. Acho que nessa linha de sair da posição de defesa é parar de procurar argumentos. Parar de procurar argumentos e sim ter essa escutativa que a Camila mencionou com empatia, né? Uhum. Joia. E hoje, quais são os seus bloqueios para você agir dessa forma? Ou você já vem agindo dessa forma? Temos bloqueios para agir dessa forma? Muitos, né? Muito, o tempo todo, só bloqueios, porque tecnicamente a gente é preparado para uma coisa e a mediação ela rompe com tudo isso, né? Porque na medida que você escuta aquilo que o teu cliente quer verdadeiramente, que a gente fala que são os interesses deles, muitas vezes não é aquilo que a gente foi preparado para defender, né? Não é a linha técnica que se enquadra 5 anos de estudo que nós tivemos e muitos anos a mais na advocacia, né? Então, eu acho que a gente só tem aí muitos obstáculos para... Então, veja, o que vocês colocam, tá ali no chat, né? Então, o que vocês colocam como uma postura estratégica em processo de mediação é exatamente o que, assim, nós vamos fazer uma trajetória bonita a partir dessas premissas e outras tantas, né? Um processo colaborativo, de empatia, de escuta, de conhecimento e tal. Mas também, aí a Carol coloca, ter em vista a solução da disputa melhor e não o melhor argumento, sim. Mas aí também a gente sabe que a gente tem uma série de impedimentos para isso, começando pelo nosso estudo na faculdade, diz a Thaís. Ou seja, nós somos treinados para agir de outra forma, né? Mais algum bloqueio que a gente consegue visualizar aqui? Não, acho que não estou ouvindo. Alguém está tentando falar, não estou ouvindo. Um outro bloqueio que eu vejo é a questão da percepção de que na mediação o advogado ganha menos dinheiro do que se for com o processo adversarial até o final. Sim.
A percepção de que a gente ganha menos dinheiro porque eu só sei fazer dinheiro na litigância, né? Eu preciso da litigância para ter o meu sustento. Eu não consigo ter sustento sem litigância. Um argumento que é muito frequentemente usado é a sucumbência. Os honorários de sucumbência, né? Como é que eu vou abrir mão de honorário de sucumbência, né? Mas existem outras tantas questões aí que a gente vai colocar no meio. Eu Legal. acho que uma outra resistência vem do próprio papel ativo. Muitos advogados acham que numa mediação eles ocuparão não um papel central, mas um papel coadjuvante, e isso os incomoda. Eu já escutei isso de alguns. Que não quer ser o Na coadjuvante. verdade, Acho que a também, né? vaidade é um bloqueio. Vaidade. Eu acho também Verdade, às vezes que o próprio cliente, às vezes, quer uma postura mais ativa do advogado, e mesmo que o advogado se sinta confortável na posição de coadjuvante, enquanto possui as técnicas de mediação, o cliente às vezes quer e acha que você está baixando a guarda, muitas vezes, se você utiliza dessas técnicas. E às vezes o cliente quer o embate. Então eu vejo isso também como um bloqueio aí, quando eu jogo dos dois lados. Então eu tenho essa percepção. Mas aí você Pensando fala num do bloqueio cliente. externo, eu também vejo o cliente, às vezes, como um ponto. Eu estava falando mais do bloqueio interno nosso enquanto advogado, mas se a gente pensa fora de nós, eu sinto também muita resistência dos próprios clientes. Eles não esperam que o advogado proponha a mediação, eles esperam que o advogado venha com os melhores argumentos. Daí que eu acho que você, começando com uma análise de risco, uma boa, assentar bem a coisa, entender onde que nós estamos pisando, talvez abra os olhos, não só para a gente, mas também para o cliente dele entender que ele tem muito a perder indo só para o adversarial puro. Legal. Eu também ia trazer essa questão do interesse, quando você consegue, enquanto, né, se utilizando das técnicas, consegue ver qual que é o interesse da outra parte e você apresenta para o seu cliente, ele fala, puxa, então é aí, né, a chave. O Marcelo Girardi falou ali para a gente a percepção da perda do controle sobre o resultado, né? Então, perda do controle sobre o resultado. eu acho que o receio da efetividade também, do cumprimento do que eventualmente foi acordado. Ok. Joia. Gente, olha só. Tá tudo lindo aqui. E o que que nós vamos fazer? Vou dar um enter aqui, tá? E depois eu vou pedir uma tarefinha informal, tá? E essa tarefa informal vai passar por onde? Por onde nós queremos chegar e quais são os nossos bloqueios, né? Então, nessa medida de por onde queremos chegar e quais são os nossos bloqueios, a gente vai fazer aí uma análise SWOT, né? Alguns de vocês já conhecem, outros talvez não. Eu vou fazer um panoramazinho e vou enviar para vocês. A análise SWOT é das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que nós temos para que a gente venha a chegar nas nossas metas, porém superando, overcoming, né, os nossos bloqueios. E isso eu gostaria que vocês fizessem efetivamente em grupo, porque eu acho que é sempre a melhor oportunidade. Vocês já se viram aí, já se conheceram um pouco, e, portanto, vocês estão juntos naquele WhatsApp, então, portanto, combinem de se encontrar um momentinho para bater um papo sobre isso a partir dessas reflexões aqui que a gente levantou. Então, a gente vai começar, né, fazendo essas pequenas reflexões para a nossa trajetória. Onde nós queremos chegar? Nós queremos chegar em abraço, sorriso. Nós também queremos chegar, eu acho que a gente também quer chegar em viver, né, ter um resultado financeiro adequado para as nossas vidas a partir desse modo de vida, desse mindset. Vou até lançar isso lá, essa é a minha contribuição. Então, eu acho que muito que nós queremos é isso. Então, a partir dessas nossas metas e os nossos bloqueios, a gente vai fazer essa análise SWOT, vou fazer essa proposta para vocês para um encontro informal. Vamos deixar um pouquinho isso aí no ar. Dito tudo isso, eu quero voltar one step back, né? Eu quero voltar um passo atrás e falar de onde que como que a gente
conversa sobre essa trajetória, de onde surgem esses nossos inputs iniciais, principalmente aqui no Ocidente, né? Então, a gente fala que isso é uma fala de Thomas Stepanowicz, e eu tenho aqui o Ricardo, que fez formação com o Stepanowicz também. Ele tem um texto lindo, que ele fala sobre essa revolução silenciosa que é trazida a partir desses métodos consensuais e extrajudiciais. Então, nós temos aqui as sementes, né? As sementes desse movimento que nós estamos inseridos. Então, na célebre conferência, a Town Conference, que aconteceu em 1976, nos Estados Unidos, duas falas ficam bastante memoráveis, dentre elas várias, né? Duas falas ficam bastante memoráveis. Foi um congresso em homenagem a Roscoe Pound, né? Um jurista norte-americano que revolucionou muito das práticas judiciais, e que, portanto, esse congresso foi em homenagem a Roscoe Pound. Então, foi o Pound Conference em 1976. E aí, nós temos a fala do Chief Justice Warren Burger e de Frank Sander. Warren Burger, ele já fala em procedimentos mais eficientes e expeditos, mais adequados às necessidades reais das partes em conflito. Isso lá em 76. Né? Então, uma antecipação sistemática no sistema de justiça. Quer dizer, já, né, há muito tempo a gente sabe que isso é verdade. Em 1976, a gente ainda estava falando em tutela antecipada, para antecipar sistematicamente as demandas judiciais. E o Burger já estava olhando mais macro e falando, olha, nós precisamos de procedimentos mais expeditos e aderentes às necessidades das partes. E aí depois vem uma célebre fala de Frank Sander, que cunha pela primeira vez o termo tribunal de múltiplas portas, que a gente usa muito frequentemente. As multiportas e tudo mais, né? Então, ele é cunhado lá em 76 na Pound Conference com Frank Sander. E aí ele diz e já é muito incrível essa fala, porque ele já fala não só das multiportas, mas ele já dá critérios para a escolha das multiportas. E eu acho que a gente fica só na primeira parte, né? Em geral, né? No nosso estudo inicial, quando fala de tribunal multiportas, a gente fica só na primeira parte. Mas olha o que ele já fala, Frank Sander. Ele diz em que as disputas seriam alocadas a vários mecanismos de resolução de disputas, sendo eles, né, a adjudicação pelos tribunais, a arbitragem, mediação, negociação e outros processos com base em critérios racionais como natureza da disputa, relação entre as partes em disputa, o valor em disputa, preocupações em relação à velocidade e custo da resolução de disputas das partes em conflito. Olha só que interessante, né? Então, ele já coloca em bases de critérios. Ele fala, olha, não pode ser só judiciário, tem que ter múltiplas portas, e eu já estou te dizendo assim, ó, você pode definir a porta a partir de alguns critérios. E aí a gente tem essa imagem aí do sistema de múltiplas portas ou multiportas, que a gente muito que conhece. Eu quero trazer aqui para vocês uma outra imagem, né? A imagem do multifaixa. Por quê? Porque aí isso, vamos dizer, é uma evolução do múltiplas portas, né? Então, esse é um tema bem pepperdianiano, Ricardo. E aí já é uma evolução disso, no sistema de multifaixas. Por quê? Eu não tenho uma porta que eu abro e sigo nela necessariamente. Eu tenho várias portas para as quais eu posso... várias faixas para as quais eu posso recorrer e eu posso ir e voltar. Eu não tenho problema nisso. Ir e voltar. Então, quando a gente, por exemplo, fala em uma cláusula média-arb, né, uma cláusula de mediação e arbitragem, é porque eu estou no MED, não deu certo o MED, ou foi até uma parte a mediação, vamos para a arbitragem. E daí dentro da arbitragem eu posso voltar para o MED? Claro que sim. Eu estou lá dentro da arbitragem e eu posso chamar a mediação novamente. Assim como no judiciário, a qualquer momento eu posso chamar a mediação, né? Outros processos, como, por exemplo, dentro do judiciário, a gente tem ali os negócios processuais, que é a negociação pelos advogados dos próprios procedimentos judiciais. É uma forma de negociação, minha gente.
né? Então, a avaliação prévia por um neutro, puxa, o PAP, né? O que é o PAP, que é a produção antecipada de provas, senão essa avaliação, as provas antecipadamente, e até, por que não, a avaliação por um neutro das chances que eu tenho para esse processo. Mas eu não estou resolvendo. Ué, por que não? De repente, a partir dessa avaliação por um neutro, a partir das provas coletadas, você pode até estar resolvendo ali o processo, né? O ombudsman, que é uma figura assim tão, talvez não tão bem aproveitada no Brasil, né? Porque o ombudsman é visto como o ouvidor, aquele cara lá que você só vai lá para contar problema e ele fica apontando os problemas, é quase como uma pessoa que fica no controle, né, de todas as situações. A função do ombudsman não é essa. Semana que vem vocês vão estar com uma pessoa incrível, que é ombudsman na OIT, na Organização Internacional do Trabalho, que é a Gabi Asmar, né? Então, ela vai falar para vocês também essas habilidades do advogado em mediação e negociação, e ela vai também contar da história dela em Genebra, ela vai falar para nós a partir de Genebra. Então, gente, né, a arbitragem de oferta final, que eu vinculo uma oferta lá para frente, os dispute boards, que são comitês de prevenção e resolução de disputas internos dentro da empresa, a mediação avaliativa, a mediação facilitativa. Mas qual que é a diferença entre elas? Vocês vão trabalhar isso no curso, vários de vocês já sabem, mas alguns, talvez esse conceito vai se descortinar. O que eu quero trazer com essa imagem para vocês é fundamentalmente essa visão de multifaixas, nas quais você pode efetivamente lançar mão de várias formas de resolução de disputa. Quando eu descobri isso, para mim, o mundo fez assim, ó. Eu falei, meu Deus, eu venho do processo civil, né? Alguns já me conhecem, então eu venho do processo civil. Então eu tinha um procedimento para me preocupar. Quando eu vi isso aqui, eu falei, nossa senhora, foi como ganhar um pirulito, né? Eu falei, Jesus, isso aqui é minha Disneylândia. Então, o que eu quero dizer para os senhores, que a gente sai do papel de endereçador para o judiciário e passa a ser um consultor de resolução de disputas, um designer de resolução de disputas. Então, isso é um papel infinitamente mais libertador, né? E que te dá independência. Independência por quê? Você é o consultor, você pode direcionar a forma de resolução de disputas. E aí já dizia lá Frank Sander, você pode fazer isso a partir de critérios. Aquela fala de Sander desencadeou estudos importantíssimos, tanto em Pepperdine quanto em Harvard, sobre já que nós temos muitas formas de resolução de disputas, como é que nós vamos sistematizar isso? Ambas grandes universidades criaram sistematizações. Harvard passou a chamar isso de DSD, Dispute System Design, e Pepperdine chamou isso de Mixed Modes, métodos mistos, né, nos quais eles criam cenários para esses métodos. Foi um tema que eu me apaixonei, eu sei que o Ricardo também gosta muito do DSD e dos Mixed Modes, então esse é um tema que realmente nos traz muito a reflexão do nosso papel, né? E aí, nessa nova era de resolução de disputas, né, o nosso mundo virou de ponta cabeça. O nosso mundo virou de ponta cabeça, ficou upside down. E aqui, o que a gente pode notar nessa revolução, né? Nós podemos notar um processo que sai do controle pelo advogado, mas ele é controlado pelo cliente, ou pelo menos muito colaborativo com o cliente, sai de um processo litigante para um processo cooperativo que preserva relações, processo mais formalizado para informal, baseado em direitos para baseado em interesses, processo mais longo para um processo mais rápido, expedito, mais dispendioso para menos custoso. Aí você vai dizer, mas a arbitragem é cara. Nós já vamos falar sobre isso. Mas, enfim, né? Em que medida? Você já fez as contas? E aí nós temos a nossa amiga economista aqui, a Ângela. Você já fez as contas do custo, né, do judiciário? Então, nós temos aí alguns parâmetros que nós temos que usar, algumas métricas que nós temos que usar. Ineficiente para um processo mais eficiente.
E aí, a gente começa a ver esses frutos da Revolução Silenciosa, essa fala de nosso amigo Thomas Stepanowitch. E essa fala dessa Revolução Silenciosa, ela não é sentida só, a gente fala, os Estados Unidos, né? Vocês podem pensar que eu sou só uma americanófila. Não, eu nem sou americanófila. É que eu gosto de falar assim, que a gente dê a César o que é de César, porque afinal de contas, eles mostraram eficiência nesses processos, eles criaram metodologias, e eu acho que a gente é inteligente o bastante para entender que esse jogo precisa de... Por que nós vamos inventar a roda? Se eles já criaram metodologias, né? E está funcionando. Então, vamos embora. Só que nós temos tendências globais, né? Então, essas tendências sentidas na Ásia, na Europa e na América. Aí você fala Ásia, alguns de vocês podem falar Ásia. Sim, a Ásia é um grande expoente também em resoluções de disputas, em especial as consensuais. Singapura, nós podemos falar de Coreia, né? Coreia do Sul, por óbvio, né? Nós até amanhã vou receber aqui em Curitiba a nossa querida Soraya Nunes, que é presidente do CONIMA, que ficou 6 meses na Coreia. Né? Então, ela pode também, eu vou colher dela algumas impressões aí, depois a gente conversa sobre isso. Quem sabe a Soraya vem fazer uma fala para nós. E tendências, né? O que nós temos de tendência? Aí, olha que bacana, né? A gente vê aqui no GPC, que é o Global Pound Conference, que é a revisitação do Pound Conference lá de 76, e aí em 2016 eles revisitam o GPC, só que amplia o Pound Conference, só que eles ampliam para um Global Pound Conference. E aí eles nominam o GPC, dão o tema de moldando o futuro da resolução de disputas e melhorando o acesso à justiça. E aí, nessa medida, esses são os outcomes, esses são os resultados deste encontro do GPC de 2016. E olha quais são esses resultados, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, eficiência e custo-efetividade na resolução de disputas comerciais impulsionarão futuras políticas públicas. Então, as políticas públicas vão ser impulsionadas por a lógica de eficiência e custo-efetividade, coisa que não tem acontecido, em especial na nossa realidade. Controle das partes é uma prioridade. Restauração ou melhoria de relacionamentos também é um foco importante. Aconselhamento por advogados, orientação por provedores de resolução de disputas, leia-se câmaras, e programas educacionais são fontes potenciais de informações sobre escolhas de processo. Então, nós vamos ver aqui, né, essa figura central também do advogado que não perde o seu protagonismo, só que o seu protagonismo ele se desloca, né? Ele se desloca de um protagonismo para o conflito, né, como sendo um protagonista do conflito, e passando a ser o protagonista da gestão, né, desse conflito ampla. Não dentro do judiciário, mas uma gestão ampla desse conflito. O resultado desses processos, eu acho isso incrível, esse item 5. O resultado desses processos promove a interação entre Estado de Direito, consenso entre os interesses das partes e conceitos gerais de justiça. Então, isso me leva à visão muito clara que eu não vou abrir mão de todo o meu background, porque um Estado de Direito tem que estar presente nas soluções consensuais, os conceitos gerais de justiça e os interesses das partes. Então, eu não abro mão de toda a minha história. Mas para eu fazer um processo de negociação, puxa, daí eu não tenho que trazer nenhuma pauta jurídica para a mesa? Claro que tem. Você é advogado, é óbvio que você vai trazer esse olhar. Então, essa conjugação desses fatores é muito importante e fundamental. Abordagens baseadas em multiprocessos. Falávamos ali das multifaixas, né? Então, multiprocessos. Eu não tenho mais a porta do judiciário ou a faixa do judiciário. Eu tenho uma série de possibilidades. Isso te dá uma amplificação muito grande de potenciais. E aí, intervenções pré-disputa, colaboração e prevenção de conflitos comerciais. E aqui, sem dúvida, a gente fala em prevenção, né? Que é uma outra vertente muito importante, que era o que falava ali a Thaís, que ela se despertou
para os métodos consensuais quando ela vê essa gestão preventiva. Isso, obviamente, é um caminho para os métodos consensuais. Governos, ministérios da Justiça têm o maior potencial de influenciar mudanças. Então, veja, também é uma outra indicativa importante, que a gente não precisa fazer sozinha essa trajetória e que é importante a gente estar realmente conectado e, de alguma forma, harmonizado com as iniciativas públicas, né? Com o poder público. Aí, em 2019, surge a Convenção de Singapura. Imagino que muitos de vocês já têm total presença sobre o assunto, mas eu vou passar aqui, é um videozinho de 55 segundos, né? Que eu gosto muito, eu acho ele muito tocante sobre esse movimento que aconteceu. Então, nós tivemos a Convenção de Singapura, que dá uma diretriz, né? Qual é a grande diretriz da Convenção de Singapura? Olha, os litígios comerciais internacionais, privilegiadamente, vamos usar as resoluções consensuais. Aí você fala, bom, mas eu estou no âmbito doméstico, eu não tenho nada com Singapura. Tem, né? Porque, na verdade, isso vem num efeito cascata, né? Então, a gente compara essa convenção à Convenção de Nova York para arbitragem. Então, a gente tem ali como um grande marco para as resoluções consensuais. Vou pôr bem rapidinho e vocês... O Brasil assinou em 2021 essa convenção. Vocês estão ouvindo o som? It gives me great pleasure to announce that the Singapore Convention on Mediation, to be signed shortly, will be the first UN treaty to have an orchid named after it. Very nice indeed, isn't it? That deserves a round of applause, doesn't it? Que é a primeira convenção que tem o nome de orquídea. On behalf of the Secretary General of the United Nations, I declare open for signature the United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation, to be known as the Singapore Convention on Mediation. Joia. O Brasil, né? O Brasil assinou essa convenção um pouco depois, e deixa eu tentar passar aqui. O Brasil assinou um pouco depois, assinou em 2021. A gente se perguntou por que não assinou na hora, né? Então, nós não tínhamos representantes do Brasil lá em Singapura, representantes oficiais. Mas depois a gente corrigiu isso aí. Hoje nós temos em torno de 52 membros que assinaram, dentre eles Estados Unidos, China, né? Então nós temos grandes players da economia mundial que assinaram esse tratado. Então, veja, é um grande começo, né? É um grande começo que vem se desdobrando pelos demais instâncias. Oi, Ricardo, fala. Posso fazer só um comentário breve? Sure. Não, porque essa convenção, ela passou um pouco desapercebida, na minha opinião, aqui no Brasil, e para a advocacia ela é super importante, porque assinaram a convenção, por exemplo, a China e os Estados Unidos, né, que são grandes parceiros, maiores parceiros comerciais do Brasil. E hoje é possível, por exemplo, qualquer questão comercial envolvendo o Brasil e um desses países pode ser objeto de uma mediação internacional, né, o que facilita muito, porque, obviamente, o advogado pode fazer isso à distância, as partes também,
dando mais agilidade a esses problemas quando eles surgem, né? E às vezes são problemas muito difíceis em função da distância e do custo de deslocamento para esses países, né? Então, uma coisa que é uma outra alternativa importante para essa advocacia que a gente está construindo. Exato. Eu acho sim que passou um pouco desapercebido, eu acho que ficou muito no nosso ecossistema, né? E a advocacia não se deu conta fortemente disso. Então, é por isso que a gente fala da Convenção de Singapura e dos desdobramentos dela para o mundo doméstico, né? Então, a gente fala, mas é advocacia internacional. Sim, mas domesticamente a gente vem sentindo também os seus reflexos cada vez mais, né? Então, é bem importante, sim. Queria trazer, obrigada pela tua contribuição, Ricardo. Queria trazer também alguns inputs para o profissional de resolução de conflitos. Então, a par daqueles resultados lá do GPC, na Global Pound Conference, então a gente tem aqui alguns inputs, né? Então, ó, multiprocessos para resolução de disputas, respeito ao protagonismo das partes, restabelecimento de bons relacionamentos, ganhos recíprocos, satisfação dos envolvidos e maior rentabilidade das soluções. E quando a gente fala rentabilidade, leia-se rentabilidade amplamente falando. Rentabilidade de tempo, rentabilidade de dinheiro, rentabilidade de ganhos, rentabilidade emocional, né? Eu acho que a gente não pode descurar disso, né? Do tempo do processo e do custo emocional que ele tem. Então, rentabilidade de eficiência. Então, a gente tem aí vários índices que a gente pode medir rentabilidade, e em todos eles, com muita vantagem, a gente tem esse potencial muito bom nas resoluções consensuais. Vantagens, eu acho que a gente já falou bastante, né? Então, reduz custos legais, redução de tempo, controle sobre quem decide a disputa, maior envolvimento das partes, potencial para resolução criativa, então criatividade é um grande potencial, confidencialidade, escolha, adequação do processo. Luciana, você está passando muito rápido, mas isso aqui a gente vai ser trabalhado ao longo do trajeto, né? Controle sobre resultado, potencial para preservar as relações. E desvantagens, né? O desconhecimento, né? Então, eu acho que há um desconhecimento generalizado dos nossos colegas, né? E isso faz com que, dos nossos clientes, e isso faz com que seja muito difícil a gente furar aquela barreira, né? Dos bloqueios. Poder de barganha é desigual, muitas vezes a gente tem uma desigualdade de players na mesa, né? E aí isso a gente, em geral, consegue resolver mesmo só quando a gente tem resoluções baseadas em poder ou em direitos, mas não baseadas em interesses, nós vamos falar sobre isso. E resolução criativa de disputas requer cooperação. Então, eu não consigo fazer um brainstorming se o outro não tiver disposto, né? E resolução de disputas não litigiosas pode não desencorajar reivindicações futuras. E aí a gente fica sempre naquele do litigante profissional, né? Que adora um litígiozinho. Dito isso, quem são esses advogados dessa nova geração? Então, a gente vai falar absolutamente sobre a importância das soft skills, da não possibilidade mais de um advogado ter só como formação as hard skills, né? Então, as habilidades técnicas. As soft skills são absolutamente fundamentais. Comunicação, flexibilidade, colaboração, inteligência emocional, critical thinking, problem solving, conflict resolution, decision making, time management, interaction, enfim, né? Uma gama de outras habilidades. E aí, né, continuando nessa lógica desse advogado para o mercado 4.0, então, o que nós precisamos desse advogado? Com habilidades autocompositivas, aí você pode dizer, não, mas isso eu já faço, né? Mas a gente vai incrementá-las, e isso que eu acho que é bacana, né? Vamos incrementar essas habilidades autocompositivas. Uma postura colaborativa, já falamos aqui, uma nova visão do conflito. É muito interessante aqui, porque conflito aqui nós vamos ver não como algo negativo, mas como um potencial muito grande de transformação. Então, conflito é hoje, né, vamos dizer, a nossa
pedra, nosso milestone, né? Nossa pedra inicial, nossa pedra fundamental. Então, o conflito para nós, que a gente vê como vamos fomentar conflito para a gente ter dinheiro, aqui não. O conflito, a gente vai fazer esse olhar diferenciado para o conflito, para que ele definitivamente possa, né, nos dar as diretrizes. O conflito vai nos dar as diretrizes. Só que a gente vai fazer um outro olhar para ele, um olhar de potencial, de oportunidade, e não de tragédia, não de litígio, não de confronto, mas sim esse potencial bem grande de oportunidade. Habilidades de negociação e estrategicamente orientados. Aqui eu vou falar muito rapidamente, que eu estive em 2019 num congresso no CBMA, no Rio de Janeiro, e eu vi aqueles advogados jovens, mais jovens um pouquinho que nós, né? Nós somos jovens também. Mas, assim, super estratégicos, advogados de empresas, super estratégicos, falando de como eles faziam a gestão dos conflitos empresariais de modo de gestão mesmo. Eu fiquei olhando e falei, meu Deus, que geração é essa? Eu não participei disso, eu não vim dessa geração, mas eu olho para isso e eu admito que eles estão realmente com uma outra visão. E eu gostei muito do que eu vi. E o advogado como um consultor para a definição do método de resolução de disputas. Eu acho que isso é fundamental a gente ter presente. Essa ideia de que nós somos consultores, muito mais do que endereçadores para o judiciário. Isso te dá uma liberdade que não tem preço. Né? Que não tem preço. E aqui tem uma fala de um livro da Janet Martinez e da Stephanie Smith, que é um Analytic Framework for Dispute System. Então, ela faz essa fala assim: a utilização do judiciário como forma dominante de resolução de litígios está diminuindo, mas as faculdades de direito continuam a formar jovens advogados como se o tribunal fosse o principal local para resolver conflitos jurídicos. O foco historicamente estreito dos currículos jurídicos em litígios e recursos é insuficiente para preparar jovens advogados para o mundo que os espera. Embora os clientes continuem a precisar de advogados eficazes em tribunal, em judiciário, os advogados são cada vez mais chamados a desempenhar uma gama muito mais ampla de funções. Os advogados devem compreender como prevenir conflitos, geri-los de forma mais eficaz e eficiente numa fase inicial e resolver com sucesso aqueles que se transformam em disputas legalmente enquadradas. Eles são chamados a serem solucionadores de problemas organizacionais como membros de equipes multidisciplinares. É uma outra coisa belíssima, a ideia da multidisciplinariedade. Então, assim, a nossa amiga lá, economista, amigos administradores, puxa, mas eu não tenho essa formação. Ok, você se coloque numa equipe multidisciplinar com o pessoal do teu escritório. Então, se irmane com o pessoal da administração, com o pessoal do financeiro, porque tudo junto. A resolução é sistêmica, não é só jurídica, né? E o mais interessante para nós é que os advogados nessas funções mais amplas, às vezes, têm a oportunidade de ajudar as organizações a criar ou melhorar sistemas que previnam ou resolvam conflitos antes e depois deles evoluírem para disputas completas. Aqui tinha um 3-minute thesis, mas não vai dar tempo, então eu quero só finalizar com esses conceitos aqui que eu acho que eles são fundamentais. Nós temos esses conceitos básicos que a gente muitas vezes não se dá conta, né? Interesses, direitos e poder. Então, nós temos resoluções baseadas nesses 3 tipos de conceitos, baseadas em interesses, em direitos e em poder. E aqui, nós vamos ver aqui, baseadas em interesse. Identificação e atendimento de necessidades e interesses de ambas as partes que tentam encontrar soluções criativas e mutuamente satisfatórias através de negociação e de uma comunicação eficaz, ok? Então, quando a gente vai investigar quais são as reais necessidades das partes. Esse é o mundo ideal, né? E eu acho que isso, de fato, é um grande objetivo nosso. Mas nós temos outros tipos de resolução, que são as resoluções baseadas em direitos, que envolvem a aplicação de leis ou regras para resolver o conflito, que é o que nós estamos acostumados. Esse é o nosso universo. Resoluções baseadas em direitos. E nós temos um outro tipo de resolução baseada em poder,
que envolve a utilização da força ou influência para impor uma solução. Uma das partes tenta impor a sua vontade ou decisão a outra. Aí você fala, mas Luciana, você está falando de autotutela, né? Ou você está falando de imposições que são ilegais. Não, eu estou falando de relações absolutamente ordinárias na vida da gente, baseadas em poder. Por exemplo, uma relação de subordinação trabalhista. É uma resolução, há soluções de conflitos ali baseadas em poder. Né, o empregador diz, olha, eu quero que você vá dar aula sexta-feira à noite, né, Marquinho? Quero que você vá dar aula sexta-feira à noite. E ou você dá aula, ou você dá aula sexta-feira à noite. E se houver o conflito, está resolvido assim, né? Ou você dá aula, ou muito obrigada pela sua participação nessa empresa. Então, às vezes, a gente tende a olhar a resolução baseada em poder como algo que está fora da esfera jurídica possível ou de uma esfera social aceitável. Não, não é verdade. Nós vemos diariamente também essas formas de resolução baseada em poder, tá? Então, dito isso, né, aí você pode se perguntar, mas qual é a melhor forma de resolver? Então, não temos uma fórmula pronta para isso. Nós temos critérios para avaliar quais são as melhores formas de resolução de conflitos. E aí a gente vai fazer análises como custos de transação. Então, procedimentos de resolução de disputas vão acarretar custos de tempo, dinheiro, energia emocional, recursos, oportunidades perdidas. Satisfação com o resultado, satisfação mútua das partes com o resultado, percepção de justiça, efeitos no relacionamento, efeitos de longo prazo, enfim, recorrência, capacidade de evitar o conflito, que ele volte outras vezes. Então, você vai fazer uma análise dessa, uma análise de risco, como disse a Carol agora há pouco, né? Você faz essa análise de risco e fala, bom, diante dessas possibilidades aqui, desses critérios aqui, qual seria a forma mais indicada? Interesses, direitos ou poder? E aí, a gente vem para um teorema aqui dos nossos queridos, né? Do William Ury, eu acho que muitos de vocês já o conhecem, Brett e Goldberg, que é um livro muito clássico dele sobre resolução, sobre design de solução de disputas. E aí eles trazem essa proposição aqui, esse teorema. Em geral, conciliar interesses é menos dispendioso do que determinar quem tem razão, o que, por sua vez, é menos dispendioso do que determinar quem é mais poderoso. Essa proposição não significa que focar nos interesses seja invariavelmente melhor do que focar nos direitos e no poder, mas significa simplesmente que tende a resultar em custo de transação mais baixo, maior satisfação com resultados, menor tensão nos relacionamentos e menos recorrência de disputas. Então, eu acho que essa fala aqui para nós é muito importante e eu quero já quase ir encerrando para deixar o seguinte. Às vezes a gente vem para um curso desse falando assim, bom, agora a minha vida será só essa. Eu vou só trabalhar com resolução consensual, esse é o meu mundo e o resto tudo acabou para mim. No entanto, o que propõe aqui esse teorema é o seguinte, é lógico que você tem fórmulas que são mais adequadas e mais até vantajosas sobre vários aspectos, mas isso não significa que ela é teu único potencial. Então, você não vai desvestir um santo para vestir outro. Então, você vai continuar também tendo a tua faceta de judiciário, de litigante, mas com habilidades incrementadas, né? Assim como existirão sempre soluções baseadas em poder. E aí, a gente vem para esse quadro que diz, olha, focar nos interesses nem sempre é o suficiente. Então, às vezes, e me corrijam vocês, quem nunca passou por isso, né? A negociação baseada em interesse não pode ocorrer a menos que procedimentos de direitos e poder sejam primeiramente empregados. Então, às vezes, a gente dá uma forçada na outra parte, né, a partir de até uma ação judicial ou mesmo algum tipo de providência um pouco mais incisiva para forçar o cara a ir para a mesa de negociação, porque senão ele não vai. Ou talvez a percepção das partes sobre quem está certo ou quem é mais poderoso seja muito diferente para negociar. Você não tem uma confluência de visões.
Ou quando uma parte é mais poderosa, direitos ou procedimentos poderosos são mais desejáveis. Então, quando você tem uma dissonância, né, de poder, então, realmente, muitas vezes, o mais indicado é, por exemplo, uma resolução por direitos, e, portanto, o judiciário ou a arbitragem. Então, aqui a gente tem esse círculo, né, que, para nós, esse core, esse coração baseado em interesses, e aí, direitos e poder. Então, que as resoluções de poder, elas sejam cada vez mais distantes do nosso coração, do nosso objeto principal de trabalho. E aí diz Yuri, Brad e Goldberg, a reconciliação dos interesses ocorre dentro de um contexto de direitos e do poder da parte. No processo de resolução de uma disputa, o foco pode mudar dos interesses para os direitos ao poder e vice-versa. Então, simplesmente dizendo, olha, senhores, vocês não são instrumento de uma nota só. Nem só judiciário, nem só resoluções consensuais e nem só em resoluções baseadas em poder, né? Ou seja, talvez incentivando esse tipo de resoluções. E aí vem o nosso querido William Ury, né, dizendo que para a chave para desenhar esse sistema, que o desafio para o designer do sistema é virar a pirâmide do lado certo. Deixa eu mostrar a pirâmide aqui primeiro. Então, eles assim, olha, o ideal para uma resolução de disputas é justamente a gente sair desse sistema que é incapaz, vamos dizer assim, né, que já está fora do seu, que já esgota o seu potencial, que é muito mais soluções de poder, soluções de direitos e interesses muito pouco, que é o que nós vivemos. E fazer essa inversão de pirâmide. Então, não adianta a gente ser aqui naive, né? Não adianta a gente ser ingênuo e dizer assim, ai, não, sempre agora, daqui para frente o mundo muda e nós vamos fazer só soluções baseadas em interesses. Não, a gente tem que ter esse centramento para tentar, pelo menos, inverter essa equação. Que tenhamos mais resoluções baseadas em interesses, sempre teremos as soluções baseadas em direitos, e aí considerando as soluções adjudicativas, e aí nós estamos falando tanto do judiciário quanto estamos falando da arbitragem, e as soluções baseadas em poder, numa sociedade mais democrática, mais comunicacional, a gente diminuir cada vez mais as soluções baseadas em poder. E aí ele diz, olha, é conceber um sistema que promova a reconciliação de interesses, mas que também forneça formas de baixo custo para determinar direitos ou poder para aquelas disputas que não podem, devem ou não devem ser resolvidas concentrando-se apenas nos interesses. Dito isso, né, eu tinha outros potenciais aqui, que seriam os sistemas básicos de resolução de disputa, enfim, e que a gente pode, eu vou mandar para vocês aí esses slides, nós já estamos no adiantado da hora, eu sei que todo mundo tem compromisso. Então, nós temos aqui uma análise de sistemas básicos de resolução de disputa, arbitragem, judicialização, mediação e negociação. Isso aqui é um diagrama do nosso querido Fernando Hoffman, que estará conosco também, é um dos nossos facilitadores. Vou pedir para o Fer, então, entrar um pouquinho nisso aqui. Aqui vocês têm o quadro, nesse sentido, e a expansão de perspectivas, né? E aqui um quadro da apostila de Pepperdine, na qual eles colocam, olha só quanta coisa a gente tem potencial de buscar como forma de resolução de disputas, né? Então, saindo das soluções baseadas em necessidades e interesses, para baseadas em direitos e baseadas em poder, o quanto que a gente tem esse range, né? A gente tem esse potencial aqui entre a negação do conflito e a autotutela. Então, a gente tem um espectro muito grande de possibilidades de resolução de disputas, e isso aqui, entendendo só como exemplificativo, isso de forma alguma é taxativo, né? Então, isso aqui faz parte da própria criatividade desses operadores jurídicos nas suas próprias formas de resolução de disputa, nas suas culturas de resolução de disputas, porque isso aqui tem a ver, por exemplo, com a cultura norte-americana, mas nós temos também as nossas características, né? E, portanto, a gente pode criar aí outros tantos potenciais. Bom, minha gente,
Eu tinha outras coisas legais aí para falar, mas posso só dizer o seguinte: próximos passos, módulo 2 com Gabi, habilidades do advogado eficiente em mediação, no dia 3/10, e a entrega das atividades do módulo 1, que vai ser no dia 9/10, tá? Então, eu vou mandar para vocês o manual, a gente vai conversar, vamos estar em contato, né, daqui para frente. Então, aí vocês vão entendendo essa dinâmica, vamos tirando dúvida, não tem problema, a gente está sempre em contato. Então, eu quero super agradecer a todos. Luciana, Queria antes, ter tido desculpe, tempo para falar mais, Luciana, mas... antes de você Oi, terminar, querida. bem rapidinho, eu não naveguei ainda na plataforma, essas referências de base, igual você citou o URI, né? Tem gente que está familiarizado, tem gente que está começando, você poderia encaminhar também? Acho que seria importante, né? Essas referências de base, né, que você citou na atual. Tem uma coisa que eu não falei, é que nós temos duas plataformas. A gente tem a plataforma CR Connection e a gente tem a plataforma EMA. A plataforma CR Connection, ela é construída por nós. Então, ali eu tenho oportunidade de colocar videoteca, eu tenho oportunidade de colocar biblioteca virtual. Ali eu tenho, assim, é a estruturação brasileira. Porque eu acho que os senhores sabem, esse curso é vendido para inúmeros lugares no mundo, e cada país tem a sua estruturação. Então, aqui no Brasil, a gente fez com facilitadores, né? Eu disse para a Suzana, não dá para a gente não trazer, né, a nossa cultura para dentro desse curso, e aí a gente tem aqui, por exemplo, como eu já falei para vocês, o Marcelo Girardi, que muito nos orgulha que está aqui conosco, e outros tantos facilitadores incríveis, a Gabi, que vai estar conosco na próxima semana. Então, lá, Thaís, respondendo a outra pergunta, lá a gente vai ter, eu posso colocar esse livro do Yuri, do Brett e Goldberg, da Janet também, para vocês terem como referência, tá certo? São livros de Dispute System Design, que é um tema que eu sou apaixonadíssima. Hoje eu falei um pouquinho sobre Dispute System Design, mas, na verdade, ele é um tema infinitamente mais amplo e mais técnico, né? Porque aí a gente estrutura o sistema de fazer as resoluções de disputas. Porque, na medida que você tenha muitas possibilidades, como é que você vai estruturar isso para o caso concreto? Né? Então, aí você estuda o sistema de resolução de disputas, e é isso que eles vêm fazendo há mais de 20 anos. Então, há mais de 40 eles trabalham resoluções extrajudiciais, né? E há em torno de 20 anos eles vêm trabalhando nesses sistemas. Fala, Ricardo. Não, bem rápido, só lembrando que tem um livro específico desse tema do Diego Falec. Né? Ah, sim, verdade. Sim, nós temos no Brasil um livro do Falec. Eu coloquei ali no chat antes, inclusive, a indicação. Tem o nome completo do livro e a indicação do Diego. Uhum. Tá? Eu coloquei acho que no só tem em chat, inglês. compartilhei. Isso mesmo. O Falec é um filho de Harvard, né? Então ele fez o LLM dele em Harvard, então ele trouxe esse tema para cá, e eu preciso fazer a referência que a primeira vez que eu ouvi sobre isso foi pela boca de Diego Falec, a questão dos 10 anos atrás, num congresso em São Paulo, e aquilo eu falei, uau, né? E aí eu fui buscar me inteirar mais, enfim, e sou apaixonadíssima por isso desde então. Legal, obrigada, viu? É importante essa referência do nosso querido Diego Falec. Joia, pessoal? Ai, que bom que vocês gostaram. Estou aqui entre amigos, né? Então fiquei hoje, coração palpitando. Eu falei, nossa, como é que vai ser com esses meninos todos, meus amigos do coração? Então eu espero que tenha sido, assim, de uma certa forma, tenha ampliado um pouco aí os horizontes de vocês, e essa é a nossa ideia, né, do curso, essa trajetória bastante expansiva. Preciso dizer também uma última coisa sobre a estruturação. O nosso bumbo vai tocar bem ritmado, tá? Porque na medida que a gente se propôs a trabalhar esse conteúdo em 2 meses, então vai ficar meio puxadinho, em especial no mês de outubro, né? Que a gente vai ter as entregas e os módulos, as facilitações e tudo mais.
Mas, gente, vale muito a pena, tá? Então, tenham aí esse propósito nesse mês de outubro, comecinho de novembro, e a gente vai juntos nessa trajetória, né? Querido, beijo grande, Marcelo. Então, se proponham a essa dedicação nesse mês de outubro, que eu tenho certeza que vai valer bastante a pena, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, muitíssimo rapidamente, que é importante para nossa... Eu queria ter feito um pouquinho desse... Aqui, ó. Eu queria só dizer o seguinte, ó, como é que está o nosso calendário, certo? Então, ó, setembro já acabamos, né? 19 e 26. Agora aqui, outubro, né? Então, nós vamos ter a Masterclass da Gabi e dia 9 de outubro começa a primeira entrega. Aí 10... Então, sempre aulas nas terças e entregas nas segundas, tá? Então, dia 9, a entrega do módulo 1, vocês vão ter um tempo para se habituar com a plataforma para fazer a primeira entrega. Ah, dá para entregar antes? Claro que dá. Esse é só o limite final, né? Aí, no módulo 2, a segunda entrega, a aula com a Maria Cândida, que é um Q&A, que aí é uma aula mais... teve a aula da feira aqui, da Fernanda Levi, sobre considerações sobre pré-mediação. Depois aqui é uma aula no qual a gente vai buscar um networking, a gente vai resgatar coisas para não ficar tudo muito atropelado, né? Então, assim, a gente vai sentar, vai conversar, vai tirar dúvidas, vai trocar, né? E a entrega do módulo 2, sempre na semana seguinte, as entregas. Quero exortar uma coisa para vocês, gente, exortar. O trabalho em dupla, em trio, eu acho super bacana e importante. Então, isso pode ajudá-los a superar, né, a fazer os exercícios, mas isso também vai criar essa interação entre vocês. Então, eu quero exortar que vocês façam ou em duplas ou em trios. Ah, mas não dá, meu horário não bate. Tudo bem, mas as entregas, elas serão individuais de qualquer forma, mas você pode entregar o mesmo trabalho na sua plataforma. Então, eu gostaria que vocês pensassem em fazer em grupo esses trabalhos, porque eu acho que vale muito a pena. Eu acho que vale muito a pena essa troca, ela é muito rica. Então, só para enfatizar, o mês de outubro ele está um pouquinho pesado, mas aí veja novembro, a gente já tem o comecinho de novembro, já encerrando, né, quase todas as atividades, e a gente se certificando no dia 28 de novembro. E um spoilerzinho bem rápido, potencialmente aí nós vamos estar junto com o Bruce Edwards no dia 9 de novembro e no Rio de Janeiro, tá? Então, o Bruce vai estar aqui no Brasil, no congresso do CBMA, e a gente agendou um tempo com o Bruce para um almoço com ele, lá no Yacht Club. Bem legal. Quem puder ir, vai ser muito, 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 muito bem-vindo. Tá bom, minha gente? Então, um abraço muito grande para vocês. Que alegria tê-los aqui. E a gente vai se falando lá. A gente vai se falando lá no nosso grupo. Tá certo? Um grande beijo. Vou mandar esse material todo para vocês. Fiquem com Deus. Uma boa semana. Tchau, tchau. Tchau.